Boa noite. Boa noite. Bem, né? Alegria porque estamos na casa do Senhor. Melhor lugar para estar é na casa do Senhor. Em meio a tantas dificuldades, mas aqui estamos. Porque o Senhor Ele é fiel. E Ele tem sido fiel para cada um de nós. Mesmo que nós não sejamos fiéis, o Senhor Ele permanece fiel. Irmão, nesse momento, nós vamos dar início ao culto dessa noite, louvando ao Senhor. Eu gostaria que vocês nesse momento fizessem um momento de oração, colocando a sua vida ao altar do Senhor. Aquelas pessoas que estão a caminho, possam chegar em segurança. Aqueles que estão meio desanimados, que não têm mais aquele ânimo de estar aqui. Então nós vamos estar louvando ao Senhor de todo o nosso coração. E que nesse louvor a gente possa estar fazendo um momento de oração. Vamos cantar grande é o Senhor. Para que a gente possa nesse momento estar levando os nossos pensamentos ao Senhor, se desligando de tudo lá fora. Não importa o que vai acontecer amanhã, o que importa é que Deus está no controle. E independente da nossa dificuldade, o Senhor é grande. E a gente pode todas as coisas, porque o Senhor, Ele nos fortalece. Então vamos declarar de todo o coração. Eu sei que todos conhecem, então eu posso fazer desse louvor uma oração. That's
teu santo nome, prestando esse culto ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Obrigado, Deus, por aqui estamos, Deus, e escolhemos, ó Deus, o melhor lugar para estar aqui na tua presença, na tua casa, junto com nossos irmãos em comunhão, porque a igreja, ó Deus, a igreja sou eu. Aqui é um lugar que nós nos reunimos, ó Deus, para em comunhão adorarmos, exaltarmos o teu santo nome. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, que tudo, ó Deus, que for realizado aqui possa chegar ao teu trono de graça, porque toda honra e toda glória seja dada a ti. Obrigado, nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Na alegria que estamos na casa do Senhor, podemos aqui louvar, podemos exaltar, podemos ler a sua palavra. A gente fala de tantas perseguições que têm acontecido pelo mundo, mas nós aqui no Brasil ainda temos essa liberdade. Até quando a gente não sabe, né? Porque a Bíblia fala que a gente vai ser perseguido, né? E essa perseguição já está acontecendo em muitos lugares. Mas aqui nós temos essa oportunidade de exaltar o Senhor, de louvar o nome dEle. Então que possamos estar sempre prestando esse culto ao nosso Deus, exaltando o nome dEle. Às vezes, irmãos, a gente está com saúde, né? Está com disposição, e chega o domingo essa hora, bate aquela preguiça, né? Aí a gente fica em casa, aí fala, vou fazer uma pipoquinha, vou assistir uma televisão, vou assistir um filme. Aí às vezes quando a gente está com uma doença, aí a gente fala assim, poxa, eu queria estar lá, né? Não deixa essa dificuldade bater com a porta, não. Aproveita quando você está com saúde, né? Quando seus filhos estão correndo, estão brincando, traga ele para a casa do Senhor. Vem para cá, porque o melhor lugar para estarmos é na casa do Senhor. Vamos exaltar o nome dele. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Crônicas. É um versículo que eu gosto muito, acredito que a grande maioria aqui conhece, porque é uma grande realidade. 2 Crônicas 7, 14 até o 16. 2 Crônicas 7, 14 ao 16. É tempo de nós reconhecermos que precisamos todo dia fazer isso, porque muitas das vezes nos humilhamos diante de tantas pessoas para conquistarmos algumas coisas, né? E o Senhor quer apenas que a gente se achegue a Ele com o nosso coração puro e sincero. E diz assim, 2 Crônicas 7, 14: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar, porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então o Senhor escolheu essa casa para que seja uma casa de oração. Então é algo para a gente pensar todo dia. E quando nós entramos aqui, não é porque se tornou um ritual, sabe? Às vezes a gente vem na igreja até no automático. A gente já se arruma, pá, e sai daqui. Às vezes a gente chega de uma forma e sai da mesma forma. Eu acho que tem que acontecer algo diferente. Porque quando nós estamos aqui, nós não estamos aqui apenas para estarmos juntos com os irmãos. Nós estamos aqui para sentir a presença de Deus. Nós estamos aqui para cada dia mais se encher dessa presença. E essa presença, ela tem que mudar. A gente sempre fala que quando existe uma treva, uma escuridão, e quando você chega num ambiente, você acende uma luz, aquelas trevas, nós somos essa luz. Então, em qualquer lugar que tiver as trevas, e nós chegarmos, esse ambiente tem que ser diferente. Esse ambiente tem que mudar. Se o ambiente onde você chega, ele não tem mudança, existe algo errado. E nós precisamos pensar nisso, porque nós somos para fazer a diferença. Então, no seu trabalho, na sua escola, aonde quer que você esteja, você é luz. Você está aqui para fazer a diferença. E se todos estão gostando de você, tem algo errado. Tem algo errado. Porque eles têm que se incomodar. Porque a presença do Senhor, ela faz isso. Ela incomoda. Ou você muda, ou você muda. Mas precisamos mudar.
Amém, irmãos? Então que nós possamos estar sempre entendendo isso, que a presença do Senhor é algo importante. E essa intimidade com o Senhor, ela não fica aqui não. Muitas vezes a gente acha que nesse momento do culto aqui, a gente vai se encher dessa intimidade. Essa intimidade a gente adquire em casa. É lendo a palavra, é buscando o Senhor todo dia. Através disso a gente vai ter intimidade. Eu acredito que aqueles que são casados aqui sabem disso. Quando a gente começou a namorar, a gente achou que conhecia as mulheres. Depois que a gente casou, a gente ainda achou que conhecia as mulheres. E a gente vai vendo que a gente não conhece. Mas cada dia a gente vai conhecendo um pouco. E essa intimidade ela vai se estreitando. E é assim que o Senhor quer que tenhamos com Ele. Quanto mais buscarmos ao Senhor, quanto mais lemos a palavra do Senhor, quanto mais vivemos o Senhor, mais intimidade teremos com Ele. E essa intimidade é na nossa casa. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Pedir a irmã Rose, posso estar orando a gente nesse momento? Pode ser. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Paizinho amado, por essa noite maravilhosa. Um dia em que ouvimos pela manhã a Sua palavra, tocou em nossos corações louvores, palavra, comunhão, a nossa EBD. Deus, como tem sido maravilhoso estar na Tua casa. E assim falamos, eis-nos aqui, Senhor, para aprender mais e mais de Ti. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, em cada coração, em cada vida. Cada um, Senhor, cada membresia deste local, desta casa de oração, possa sentir o toque, aleluia, do Teu Espírito. Ó Deus amado, muito obrigado. Noite maravilhosa, noite que nos fez o Senhor a nos trazer aqui. Assim como nos falou o irmão há pouco, que possamos fazer a diferença, aleluia. Oh glória, como é maravilhoso, Senhor, poder ouvir, Tu és um servo de Deus, Tu és uma serva de Deus. Obrigado, Pai, porque devemos ser mesmo luz, sejamos lâmpada, seja para nós, Senhor, a diferença. Ajuda-nos a Te conhecer melhor. E essa intimidade, obrigado, Pai, porque a cada dia temos a esperança, temos a Tua palavra, temos louvor, temos aqui o templo, aleluia, aberto, Senhor, para aprendermos mais e mais de Ti. Continua confirmando no coração da família pastoral este lugar. Continua confirmando cada ministério. Ajuda-nos, Senhor, a não criar, mas ser criados por Ti, a sermos trabalhados por Ti. Toma essa noite, Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Obrigado por esse privilégio, Pai. Mais um domingo Teu. Tudo é para Ti. Honra e glória seja dada a Ti. Com perdão de nossos pecados, nós podemos falar obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Irmãos, eu tenho sentido muito uma falta de algo que a gente via pelas igrejas que a gente passou, que era essas direções de culto, os irmãos fazendo solo, os irmãos cantando, né? E aí a gente dá a oportunidade para um irmão, aí vinha outro irmão voltar. Então, os irmãos que têm esse dom, que gostam de cantar, possam estar procurando, né? O pessoal está sempre responsável pela direção de culto, às vezes no meio de semana, pediu o pastor, eu sei que o pastor manda tarefada, Jamília, alguém, manda uma música, pede para tirar, para podermos estar cantando aqui. Eu sei que tem irmãos aqui que gostam de cantar, então para aproveitar essas oportunidades no dia de culto, para a gente estar enriquecendo nossos cultos, ouvindo novas. Eu sei, até minha mãe gosta de cantar dessa. Canta muito. Ela cantava o hino antigamente, que o hino quando eu ouvia, parecia que o hino era dela. Eu já ouvi aquele hino, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. É inventivo, né? E ela cantava muito esse hino. Então, assim, toda vez que tinha oportunidade, ela ia lá cantar, o irmãozinho ajudava no violão. Então, aqueles irmãos que têm vontade de cantar, eu sei que tem muita gente que gosta de cantar, está procurando. E outra coisa também, a gente está numa intenção, né? Já falei isso com o pastor, de formar pessoas para estarem dirigindo culto, jovens que queiram dirigir culto, senhora, senhor, e quem quiser dirigir culto, para a gente poder estar fazendo uma reunião, para a gente poder fazer, irmãos, fazer uma escala de direção de culto, porque aí se a gente fizer uma escala, se a gente tiver 5 pessoas, um domingo por mês, tem as quinta-feira o culto, domingo pela manhã a gente não tem a direção, né, porque vai direto com o pastor, mas domingo à noite, às quinta-feira, então os irmãos que querem estar fazendo parte da direção de culto, estejam procurando o pastor, estejam procurando a irmã Marusa, para a gente poder estar fazendo um treinamento aí, para a gente poder estar aperfeiçoando, e aí está enriquecendo mais essa direção de culto. Hoje eu estava em casa pensando, eu falei assim, eu vou fazer um solo. Aí eu falei,
mas eu vou pedir alguém para tocar para mim. Aí eu falei, pô, mas está muito em cima. E o Milton ia cantar, eu sei que se eu cantasse aqui, a grande maioria ia cantar comigo. Mas eu não sei cantar ele. Aí eu falei, porque ele fala assim, ó. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento em meio ao tormento. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Amém, né? Aí eu falei, vou cantar, mas eu falei, não sei, mas a igreja ia me ajudar, porque eu sei que todos conhecem. Mas é algo interessante porque eu fiquei pensando muito nessa letra. Irmão, se a gente não ouvir o Senhor, e se a gente não parar para ter essa intimidade com o Senhor, a gente vai morrendo aos poucos. Porque a gente vê tantas pessoas hoje afastadas do caminho do Senhor. Porque a gente vê tantas pessoas que um dia esteve aqui pregando, esteve aqui cantando, estão lá fora perdidos, e deixaram de ouvir a voz do Senhor. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor para que possamos prosperar, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer, para que possamos estar sempre ouvindo essa voz do Senhor. E talvez domingo que vem eu ensaio, eu vou fazer um solo com ela. Amém? Aí eu vou fazer um solo com toda a igreja, a gente vai cantar junto. Amém? Chama a irmã Marluce que esteja ajudando a gente comigo do nosso cantor cristão. Vamos colocar de pé, irmão? O livro que a gente está falando, ele tem como título Um Grande Amigo. Eu tenho um ladinho. Né? E como foi dito aqui, melhor que o Papai do Céu, para não pensarmos nas nossas dores, nossas tristezas, até nossas alegrias não tem, né? Então ele é nosso grande amigo, né? Nosso protetor, melhor que ele não tem, né? Muitas vezes nós temos que entender que a nossa visão é limitada. Nós vemos que está 100, 200, 300 metros à nossa frente. Mas a partir dali a gente não sabe mais. Mas sempre ele conhece, né? Todo o tempo. Então nós precisamos estar falando assim, com bastante alegria. Simpatia.
Som, chama o pastor para fazer as ações. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Quantos estão felizes de nessa noite estarmos na presença do Pai? Amém. Glória a Deus. Momento lindo, momento maravilhoso de culto ao Senhor. E eu queria trazer para a igreja aquilo que tem acontecido durante essa semana. Muitas coisas boas, nós estamos avançando aqui na obra do terreno. O muro lá do fundo, o muro aqui do lado já foram levantados. E o irmão Valmir, o pedreiro, ele vai estar chapiscando os muros agora essa semana, fazendo ainda algumas outras coisinhas que faltam. Nessa semana também subimos com a mesa de ping-pong, já estreamos, né? E fizemos lá mutirão da sala do Ministério Infantil. Inclusive hoje tem salinha para as crianças, amém? Fiquem atentos aí, até 11 anos. Quando acabar o louvor, as crianças já podem subir, porque está tudo preparado lá para vocês. Uma televisão novinha, uma Smart TV, para botar uns desenhos legais, umas histórias bíblicas. Então a gente está vivendo aí um tempo maravilhoso na nossa igreja de reconstrução, de avanço, de conquistas na presença do Senhor. E ontem também nós recomeçamos o trabalho com os embaixadores do Reino. Tínhamos aí 8 meninos. E depois chegaram mais alguns, e olha como é que é interessante. Eu estava conversando com as irmãs que estavam fazendo o mutirão lá na sala do Ministério Infantil, e elas comentaram a respeito de gêmeos que vinham aqui na época do projeto. E comentando que eles poderiam retornar aqui com a gente novamente, e eu sei que teve uma hora que eu tive que descer para pegar um negócio no carro. E eu vi 2 garotos ali do lado, naquela venda, comprando alguma coisa. Eram gêmeos, eu não sabia. E aí eu fui convidar eles, eu falei, olha, está tendo reunião da embaixada aqui em cima, vai lá para vocês verem como é que é o trabalho. Está tendo futebol, está tendo ping-pong, e logo depois eles compraram alguma coisa ali, foram levar na casa deles e voltaram, ficaram aqui um pouquinho. Então, meus irmãos, Deus está trazendo, né, esses embaixadores, essas mensageiras também maravilhosas. Está tendo reunião todo domingo, desses meninos e meninas que Deus tem chamado também para essa grande obra. E a nossa igreja está passando por esse processo de reconstrução. E no processo de reconstrução, nós temos falado aqui, nós precisamos o quê? De sacrificar algumas vezes, de sacrifício. Então a gente tem assim trabalhado, tem corrido atrás. Todos os irmãos estão de parabéns pelo seu envolvimento. O irmão Darcy, que muitas vezes com dor vem aqui. Nós iniciamos também essa semana o ensaio do Ministério de Louvor. O irmão Darcy estava aqui no ensaio. E todos aqueles que têm contribuído e trabalhado para esse processo de reconstrução. E eu quero desafiar você que não fique de fora. E nós temos ainda muitas outras coisas para fazer, outras reuniões, né? A gente, no domingo, hoje pela manhã, já começamos a postar os cultos da igreja no canal da igreja. A igreja tem um canal no YouTube, a Adriana me passou, e hoje à noite também nós vamos colocar a transmissão do culto no canal, e quando nós tivermos 50 inscritos, a gente vai poder transmitir ao vivo. Oi? Faltam 8 pessoas, olha aí, algumas pessoas já se inscreveram. Eu postei o culto de hoje de manhã, pedi a igreja lá para se inscrever, então só faltam 8 pessoas. Divulga aí o link do culto, porque se Deus quiser, na quinta-feira, o nosso culto já será transmitido ao vivo, amém? É um motivo para a gente agradecer, glorificar a Deus. Meus irmãos, quando a gente consegue transmitir os cultos ao vivo, olha que extraordinário. Às vezes na igreja você tem, vamos colocar aqui no culto de quinta-feira, 20 pessoas. Mas quando você vai olhar as visualizações ao longo de uma semana, 2 semanas, você tem lá 30, 40, 50 visualizações, 50 pessoas, 40 alcançadas pela transmissão do culto. Então é muito importante, a gente está começando agora com o nosso celularzinho aqui, né, colocando no pedestal, mas daqui a pouco a gente vai ter um sistema de transmissão, uma câmera aqui pegando o altar, a mídia vai lá para trás, já tem um grupo da igreja fazendo curso de mídia lá na Cibaja. E quando é que o curso de mídia vai ser aqui? Domingo que vem? No outro. O curso de mídia vai ser aqui na nossa igreja, tá bom? Então você que está interessado em
aprender um pouco mais de mídia, fotografia, né? Várias áreas da mídia. Estaremos trazendo o curso para cá, sem ser esse domingo que vem, outro. E logo após que acabarem as aulas de mídia, nós vamos iniciar o nosso curso de som. Quem gosta de trabalhar com som, a gente está precisando de pessoas para a gente fazer uma escala. E vai ser muito importante que a gente tenha o maior número de pessoas possíveis trabalhando na mídia, no som, para a gente movimentar também o nosso Instagram. Amém? Você vai abrir lá o seu Instagram e vai ver lá a nossa igreja, né? Movimentando o Instagram, colocando mensagens. É um sonho, nós vamos avançar para isso em breve, em nome de Jesus. E lembrando que estamos aí às portas com o mês da juventude. Quinta-feira agora, eu vou estar encerrando a mensagem sobre o tempo. Quem é que está acompanhando as mensagens que a gente está postando no grupo da igreja? Alguém aqui não está no grupo da igreja de WhatsApp? Se não tiver, nos procura no final do culto, tá bom? Para a gente adicionar lá você no grupo. E na quinta-feira agora, nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. O que tinha na Arca da Aliança? Qual a aplicação espiritual na nossa vida? As tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão, o maná, e a gente vem numa sequência falando sobre o tempo e as aplicações dos utensílios do tempo na nossa vida espiritual. E fechando esse mês agora, na quinta-feira, nós vamos entrar no mês da juventude, amém? Jovens estão animados? Acho que não. Vocês estão animados? Amém. Direção do culto dos jovens. Alguns jovens vão estar pregando também. A Ellen ontem pregou na vigília, lá na Cibagem, olha aí. Já pode pregar aqui, não pode? Falou que ficou nervosa. Davi, Marcinho, tô sabendo aí que você prega também. Ó, quem quiser entrar na escala da direção do culto, da pregação, se você é chamado por Deus para essa área, me procura, que eu vou estar fazendo essa semana a escala do mês da juventude, tá bom? Vão ter pregadores de fora. Meus irmãos, vai ser lindo, amém? Quem crê nisso? Teremos cultos maravilhosos, a presença de Deus. Vamos nesse mês aí da juventude avançar ainda mais. E vamos fechar o mês da juventude com a nossa tão sonhada festa da roça. A madeira da fogueira já está preparada lá atrás, né? O terreno está sendo acertado. Essa semana a gente vai conseguir avançar mais um pouco e a gente vai fechar no dia 6 de setembro, não vai ser em agosto não, setembro, com a nossa festa da roça. Então quero desafiar você que já cria expectativas, comece a sonhar por tudo aquilo que Deus ainda vai fazer nas nossas vidas e na nossa igreja, amém? E nesse momento o Ministério do Louvor vai estar adorando a Deus. Queria convidá-los para que já estivessem aqui. E também nós faremos o nosso momento de dízimo e ofertas. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, esteja agora consagrando ao Senhor e também a sua vida, porque nesse processo de reconstrução nós precisamos de dízimos, sim, de ofertas também, mas nós precisamos de pessoas para trabalhar, né, para se envolver, e a cada dia que passar, dentro da tua disponibilidade, você pode estar se envolvendo mais na obra de Deus. Eu sei que muitos dos irmãos aqui têm dificuldade às vezes de trabalho, de faculdade. Eu sei que as dificuldades são muitas, mas preste atenção, não é a quantidade do seu tempo, é a qualidade. De repente você pode doar para a igreja 1 hora por semana. Você pode dizer assim: pastor, eu quero estar colaborando nas reuniões da embaixada, todo sábado, das 15 às 18. Vem, passa 1 horinha aqui. Trabalhe com as mensageiras, domingo, das 11 a meio-dia e meio. Ou qualquer outro trabalho que a igreja está realizando. Se você puder doar 1 hora do seu tempo, Deus vai aceitar e com certeza vai ser bênção. Nesse processo de reconstrução, nós estamos precisando de pessoas para nos ajudar a avançar. Amém? Que Deus nos abençoe e consagre ao Senhor nessa noite seu dízimo, a sua oferta, enquanto nós vamos adorar a Deus. Amém? Antes de louvarmos o Senhor, vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmo 42.
42 diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizes constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que fez e festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Possamos estar sempre confiando e acreditando no Senhor, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Vamos estar louvando quando Ele diz: Tu és. Vamos colocar de pé? Vamos louvar o Senhor com alegria?
que fala assim, ó, nada vai nos separar. Então, por mais que tenhamos atritos, pensamentos diferentes, nada vai nos separar do amor de Deus. Amém? Que nesse momento você possa aproveitar para dar uma boa noite, dar um abraço, dizer que é muito bom estarmos juntos e que nada vai nos separar.
Amém? Algo novo. Vem me visitar, Senhor, hoje aqui. Irmão, nós começamos os nossos ensaios da equipe de louvor nessa quarta-feira. Aí na quarta-feira nós ensaiamos todas essas músicas, mas a Jamile, que tocou o teclado, e hoje ela não pôde estar aqui, aí o pastor Bruno está nos ajudando ali, então a gente está tendo essa correria toda aqui, mas é porque tudo para honra e glória do Senhor. Amém? O importante é nós estarmos louvando ao Senhor. Graças a Deus porque aqui estamos.
excelência do Santo Nome. Pai, nesse momento queremos, ó Pai, colocar os nossos corações e os nossos ouvidos à sua disposição neste momento para ouvir o que a tua palavra tem a dizer. Senhor, nós conhecemos o exterior, ó Pai, conhecemos o que está fora de nós. Mas que tu venhas falar nesse momento conosco aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que só a gente sabe, aquela dor, aquela preocupação, aquela tristeza, que só a gente nesse momento conhece, que está no íntimo do nosso coração. E nesse momento, Senhor, que o Espírito vem estar falando conosco através, Senhor, da tua palavra, e que possamos entender, Senhor, os teus propósitos para as nossas vidas, ó Pai. Muitas vezes achamos, ó Pai, que está demorando, muitas vezes achamos que não vamos conseguir, muitas vezes achamos que nem vai acontecer. Mas tu sabes, Senhor, todas as coisas cooperam para aquele que te buscam, Senhor. E que nesse momento nós possamos estar te buscando em espírito e verdade. Para que assim, Senhor, te buscarmos, possamos entender o tempo que tu irás, Senhor, fazer com que a tua vontade seja cumprida em nossas vidas. E assim possamos estar, Senhor, preparados para receber as bênçãos que certamente virão. Continue conosco, que o Santo Espírito continue nos abençoando e nos incentivando nesta noite. Em nome de Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nesse momento, nós vamos estar passando a palavra para o nosso pastor, que está trazendo a mensagem dessa noite. Crianças até 11 anos, salinha. Amém? Chegou o momento aguardado por vocês. Olha quanta criança, que bênção. Salinha hoje vai estar repleta, né? Crianças até 11 anos. Maravilhoso, né? Podermos ver nossas crianças nesse momento que Deus separou para eles também. Deus tem algo precioso para falar no nosso coração hoje, amém? E com certeza o Espírito Santo, ele já separou também algo para o coração dos nossos pequeninos. E nós cantamos aqui: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Ele está aqui, amém, igreja? Abra lá sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. É o mesmo capítulo de manhã, só que de manhã nós falamos sobre oração. Que nesse processo de reconstrução, nós precisamos orar. Eu quero começar essa mensagem perguntando, porque a oração é o início de tudo. Como está a nossa vida de oração? Meus irmãos, Igreja do Senhor, é muito fácil substituirmos oração por tarefas. Às vezes, no processo de reconstrução, nós somos levados a focar nas tarefas. Tem isso para fazer, tem aquilo, tem isso daqui para eu estar agindo, mas em meio a tantas tarefas, em meio a tantas coisas que nós precisamos fazer, o que nós precisamos? Orar. E o irmão Michael bem falou aqui quando ele começou a direção do culto. A presença de Deus não pode ser buscada só quando a gente se reúne como igreja. A presença de Deus precisa ser buscada no secreto, na nossa casa, quando a gente fecha a porta e busca o Senhor. Ali começa a reconstrução, amém? E dali a reconstrução se espalha para todas as áreas da nossa vida e para a nossa igreja também. Vamos ler o texto? A palavra do Senhor nos diz assim, lá em Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Racalias, o sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido,
e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pode parar aí. A gente vai analisar alguns pontos aqui desse momento em que Neemias ele recebe a notícia de que a cidade precisava de uma reconstrução. A primeira coisa que Neemias fez foi procurar se informar. E eu quero desafiar a igreja nesta noite a refletir: será que nós estamos informados do que precisa ser feito? Não só na nossa igreja, nas pessoas que estão à nossa volta, no nosso bairro. Será que nós estamos nos interessando em saber o que precisa ser feito para essa reconstrução? De repente na nossa vida está tudo bem, estamos bem com a nossa família, com a nossa casa, mas é preciso que haja essa curiosidade. O que é que eu posso fazer? Como estão as coisas? Foi o primeiro ponto. A segunda coisa que Neemias fez foi se encher de compaixão. Compaixão, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado pelo desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita o impulso de solidariedade e de ternura para com o sofredor. Isso é compaixão. É quando a gente olha a miséria alheia e a gente se pergunta: o que eu posso fazer? É quando essa compaixão nos tira da área, da nossa zona de conforto, a ponto de nós desejarmos fazer algo. Meus irmãos, essa semana aconteceu algo muito triste aqui no nosso terreno. O irmão Luiz, ele me manda uma mensagem na quinta-feira pela manhã dizendo: pastor, entraram na casa aqui do lado e levaram as ferramentas. E eu vim para cá cedo, cheguei aqui, tinham levado o pá, tinham levado as ferramentas do irmão Valmir, e a gente ficou ali, né, sem saber o que fazer, pedindo a Deus que tivesse misericórdia, e eu vim para cá preocupado, achava até que tivesse entrado aqui no tempo, mas graças a Deus não entraram. E descobriram quem foi, né, conseguiram recuperar a enxada, e nós falamos: olha, a gente não quer o mal dessa pessoa. Já queriam levar, né, a situação aí para frente. Nós falamos: não, a gente só quer as ferramentas de volta. Mas sabe o que isso nos mostra? Que essas pessoas, elas estão precisando de ajuda. E por causa do vício, por causa da droga, elas estão fazendo loucura. Entram nas casas, né? A gente vê as pessoas andando pelas ruas como zumbis, por causa do maldito vício da droga. E a gente não pode olhar isso e achar que é normal, porque está se tornando tão corriqueiro, infelizmente. A gente vê essas pessoas com reciclagem nas costas, né, arrastando um fogão de geladeira, que a gente às vezes começa a normatizar. Mas, meus irmãos, isso não é normal. Nós precisamos olhar para essas pessoas e ter compaixão. Não dá para ficar com raiva de uma pessoa dessa. O que nós precisamos fazer, nós vamos fazer, é nos prevenir, né? A gente vai colocar um alarme na igreja, a gente vai colocar uma câmera, a gente não tem como fugir disso. Mas olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão. E quando na sexta-feira eu cheguei aqui pela manhã, que viu um rapaz saindo de uma enxada, deu pena, todo sujo. Quanto tempo tem que esse rapaz não toma banho? Né? Todo sujo, com uma aparência, né, de tristeza, de doente, por causa do vício da droga. E nós precisamos orar por essas questões aqui no nosso bairro. E foi exatamente o terceiro passo que Neemias tomou. Primeiro, ele se informou. Segundo, ele teve compaixão, ele se sensibilizou. Ele estava no palácio, nós falamos aqui pela manhã. Ele estava bem, num lugar confortável, mas ele teve compaixão de quem estava na miséria. Vai acabar o culto aqui, nós vamos comer aquele salgado maravilhoso que já foi preparado, né, pelo nosso irmão Michael, irmã Marluce. Está lá sendo fritado. A gente vai bater aquele papo gostoso e cada um vai para a sua casa. Amanhã a gente tem o nosso trabalho, né, nossas atividades, mas tem gente aqui no nosso bairro, aqui da nossa rua do lado, do estacionamento, que talvez não tenha comido hoje ainda. Então nós precisamos começar a sentir compaixão dessas pessoas, começar a orar por elas também.
E foi o que Neemias fez. Neemias, ele orou. Eu não vou me deter aqui sobre oração, porque a mensagem de hoje de manhã foi falando sobre oração. E nós até citamos o exemplo de Jó. Quando é que Jó teve o seu cativeiro, a sua situação mudada? Quando ele orava pelos seus amigos. O poder da intercessão muda não só as pessoas à nossa volta, mas a oração muda a nossa história também. Então, igreja do Senhor, vamos orar, vamos clamar para que a situação do nosso bairro, para que a situação ao redor venha mudar. Eu tenho a certeza que essa oração alcançará nossas vidas também. Uma outra coisa que Neemias fez, além de orar, ele planejou. Vamos colocar lá, Neemias capítulo 2, do verso 4 ao 6. Neemias 2. Olha a estratégia de Neemias. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto tempo durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: se parecer bem ao rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a ajudar. Neemias, ele não foi de qualquer maneira, ele tinha um plano, ele tinha uma estratégia. E eu quero que esse ano, é claro que a gente está se organizando, não é isso? A gente está colocando as coisas devagarzinho para funcionar, e o nosso coração se enche de alegria ver os ministérios se movimentando. Mas o que a gente vai fazer para o próximo ano, igreja? A gente vai se planejar. Quando estiver faltando aí uns 3 meses para o final do ano, a gente vai se reunir, líderes de ministérios, a gente já vai começar a planejar o que a gente vai viver ano que vem, amém? E grandes coisas nós vamos viver. Foi isso que Neemias fez. E nós temos que já começar no nosso coração a se planejar. E eu quero desafiar você: sonhe com a sua igreja, planeje o que você quer para a sua igreja, para esse ano ainda e para o ano que vem, porque grandes coisas o Senhor fará através de nós. Glória a Deus. Qual foi a outra coisa que Neemias fez para reconstruir Jerusalém? Ele teve estratégia. O capítulo 2, versos 7 ao 9, a gente já leu o 7. Olha o que ele diz no versículo 8. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Olha que estratégia maravilhosa. Quando nós falamos de reconstrução, a gente está falando da reconstrução da nossa igreja. Mas existem áreas da nossa vida que precisam também ser reconstruídas. E eu pergunto a cada um aqui nessa noite: qual é a área da sua vida que precisa ser reconstruída e qual a estratégia que você está desenvolvendo no seu coração? Às vezes é um casamento que precisa ser reconstruído, é um relacionamento, é a vida profissional, é o ministério, mas nós precisamos de estratégia. Nós cantamos aqui nesta noite: Santo Espírito desce como fogo. E é Ele que vai nos dar a sabedoria, é Ele que vai nos dar as estratégias para que possamos fazer as coisas no tempo certo, do jeito certo, usando os recursos que Ele nos dá. Nós temos poucos recursos aqui na nossa igreja, não é verdade? Mas Deus está nos dando estratégia. Olha quantas coisas nós estamos fazendo. Quantas cantinas foram feitas com os recicláveis, não é isso, irmão Darcy? Estratégia. Eu queria aproveitar e desafiar a igreja. Quando tiver um reciclável na tua casa, traz e coloca aqui do lado, no corredor. Estratégia.
e a gente vai avançando, passo a passo, pouco a pouco, conquistando aquilo que o Senhor tem nos dado. Uma outra coisa que Neemias fez, eu queria pedir à igreja para que lesse. Coloca lá, vamos participar da leitura, capítulo 2, verso 11 ao 16. Vamos lá, igreja. E cheguei a Jerusalém, vestida de 3 dias, e de noite levantei, e os outros homens comigo. Não declarei a ninguém que meu Deus me pôs no coração para fazer Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. só até aí. Ele falou que ele não declarou a ninguém o que ele iria fazer em Jerusalém. Eu quero dizer a você nesta noite que tem algo na sua vida que precisa ser reconstruído. Que existem coisas que a gente tem que guardar para a gente. Tem coisa que a gente tem que fazer sigilo. Nem tudo dá para a gente compartilhar. Olha a sabedoria desse homem de Deus chamado Neemias. Ele se planejou, ele orou, ele teve compaixão, ele se informou, ele tinha uma estratégia, mas ele teve sabedoria também para dizer: isso aqui eu não posso falar agora, no tempo certo vai ser revelado. E é assim que nós reconstruímos áreas da nossa vida. Só a gente e Deus, muitas das vezes, no secreto, com lágrimas nos olhos, joelho dobrado, colocando diante de Deus, às vezes, aquilo que você não pode falar para ninguém. Mas Deus contempla o teu coração e Ele vai nos ajudar. Uma outra coisa que Neemias fez, vamos continuar, igreja, lembra? Próximo versículo, não, versículo 13. Saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do muro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte, que é o banho do rio, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal onde estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando e Jericó pela vale, assim voltei. Tinha muita coisa para ser feita nos muros de Jerusalém. E teve um momento em que ele diz ali que ele tentou passar por um caminho e não conseguiu. Então o que ele fez? Ele contornou. Sabe por que a água ela chega tão longe? Porque ela contorna os obstáculos. Não tem montanha, não tem muro, não tem nada que segura a água. Ela vem e ela segue o seu caminho e ela vai para onde tem que ir. Nós precisamos, como igreja do Senhor, aprender a contornar os obstáculos. E meus irmãos, num processo de reconstrução, numa igreja, tem hora que a gente bate com os obstáculos, não tem? A gente bateu com um obstáculo aqui na quinta-feira. Cadê as ferramentas que o pedreiro trabalhar? A gente teve que correr e arrumar para poder a obra continuar. Mas isso acontece em todas as áreas da nossa vida. De repente, você está fazendo algo na igreja e vem algo, uma barreira, um obstáculo, isso te desanima. Mas eu quero dizer aos irmãos nessa noite: não desanima não, contorna o obstáculo. Amém. Ainda que demore um pouco mais, nós vamos avançar e nós vamos vencer. Amém? Amém. Quando a gente lê o livro de Esdras, a gente observa que lá no capítulo 4, no meio da reconstrução, os inimigos do povo de Deus mandaram carta para o rei Artaxerxes. E a Bíblia diz que a obra ficou parada durante um tempo. Mas eles desistiram? Não. Eles continuaram. Deram tempo e continuaram. De repente, nesse momento da tua vida, você vai precisar dar um tempo. Você vai precisar parar. Você está batendo de frente com um obstáculo e não está conseguindo vencer ele. É para desistir? Não. É para orar, recuperar as forças, contornar o obstáculo e avançar. Amém. É assim na obra de Deus. Obrigada. Nós estamos aqui num processo de reconstrução e tem hora que a gente bate com alguns obstáculos. Tem hora que a gente se sente cansado, né? Eu hoje pela manhã estava me sentindo muito cansado porque eu não passei muito bem e eu até terminei a mensagem um pouco mais cedo. Eu não estava muito bem no final de semana e hoje pela manhã estava bem difícil, mas devagarzinho, né? A gente vai avançando e vai vencendo os obstáculos. Às vezes a gente se sente assim,
cansado, esgotado. São os obstáculos de uma reconstrução, mas a gente vai avançando, amém? E finalizando já, o que nós precisamos numa reconstrução? Nós precisamos estar preparados para sofrer. Sofrimento vence, dificuldade. O povo de Deus foi afrontado, o povo de Deus foi perseguido. Se a gente for olhar aqui o relato do capítulo 2, do capítulo 4, os inimigos se levantaram, mas nós temos a consciência que fazer a obra de Deus não é fácil, porque às vezes a gente vai sofrer. Uma outra coisa que nós precisamos é o esforço. Coloca lá o capítulo 2, verso 18. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me havia dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Esforço é necessário no processo de reconstrução. Depois que tiver tudo funcionando direitinho, vai ser uma maravilha, né? Ensaio do louvor redondinho, começamos essa semana. Mas, a irmã Jamila e o irmão Raul, eles estão no processo de mudança, eles se mudaram aqui para o bairro. Então, planejaram estar aqui hoje e não conseguiram. Mas eles estão aí nos ensaios com a gente, a Jamila nos ajudando, eu que no ensaio toquei, né? E assim a gente vai, às vezes, errando aí uma nota ou outra, mas a gente vai levando. Mas o esforço, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes a nota sai fora, né, irmão Garcia? Mas a gente vai se esforçando, daqui a pouco vai estar tudo redondinho, tudo funcionando. Ministério infantil, olha que bênção, as crianças lá em cima, num momento maravilhoso, as coisas devagarzinho vão, com o nosso esforço, chegando no lugar. E sabe o que é necessário também? Agora, capítulo 4, as duas últimas coisas. Capítulo 4, verso 10 primeiro. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Tem uma hora no processo de reconstrução que parece que a gente não vai conseguir. É assim na igreja e é assim na nossa vida também. Mas sabe o que é necessário? Continuidade. Ainda que você esteja cansado, ainda que os inimigos se levantem, é necessário que a gente tenha continuidade. A gente às vezes diminui o ritmo, né? Às vezes a gente para um pouquinho, mas nós precisamos continuar. E para finalizar a mensagem dessa noite, o que nós precisamos ainda para reconstruir? Vigilância. A igreja pode ler capítulo 4, verso 16, João. Sucedeu que desde o dia, debaixo dos céus trabalhavam a obra, e debaixo deles tinham as mãos, os escudos, as alças e as couraças, e os brilhos estavam por detrás de toda a casa de Judá. Essa semana, eu estava no meu momento de oração, lendo aquele texto que Jesus estava no Getsemane. Olha a importância da vigilância. Jesus diz assim, disse para os apóstolos, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Não foi orar que ele falou. Nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Aí ele diz na continuação, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração é importante, mas a vigilância também. Jesus fez questão de ir para o Getsemane enfatizar a vigilância. Vocês estão aí dormindo, não podem vigiar? E o que é vigiar? Imagina o guarda na torre de vigia. Ele observa o movimento do inimigo fora da cidade, ele observa o povo dentro da cidade, e ele está ali recebendo a orientação do rei. Então, como servos e servas de Deus, que precisam estar vigiando, nós temos que estar atentos à movimentação do inimigo, temos que estar atentos ao que está acontecendo na igreja e temos que estar atentos à ordem do rei. Amém? Isso é vigiar. Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Finalizando a mensagem desta noite, nós precisamos nos informar, nós precisamos de compaixão, nós precisamos de oração.
Nós precisamos de planejamento. Nós precisamos de estratégia. Em alguns momentos vamos precisar de sigilo. Também precisamos aprender a contornar os obstáculos. Estarmos preparados para sofrer. Fazer um esforço, dar continuidade e vigiar. É assim que nós vamos reconstruir as áreas da nossa vida que precisam de reconstrução e também a nossa igreja. Amém? Amém. Mas quando terminar a reconstrução vai ser lindo demais. Em nome de Jesus. Foi maravilhoso quando eles terminaram de reconstruir os muros. E o que houve dentro dos muros após terem sido tapadas as brechas? Alegria, paz, festa, segurança e desenvolvimento e avanço. É isso que Deus tem para a nossa igreja. Alegria, paz, segurança e avanço. Mas esse momento agora é momento da gente se esforçar na reconstrução. Amém? Que Deus abençoe a igreja nesta noite. Vamos orar ao Senhor? Se você tem alguma área da sua vida que precisa de reconstrução, você vai estar orando nesse momento. Eu queria chamar aqui a nossa irmã Marluce para levantar esse clamor. Vamos clamar pelo nosso bairro, pela nossa igreja e pelas áreas da nossa vida que precisam de reconstrução. Amém? Mais uma vez, na tua presença, Pai de amor, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos falando contigo mais uma vez nesta noite. Senhor, nesse momento queremos, ó Pai, levantar o clamor pelo nosso bairro, que tu venhas estar, Senhor, sabemos que tem estado com a tua mão estendida sobre nós, com o teu poder sobre nós, ó Pai, sabemos todas as coisas que acontecem porque tu permites, ó Pai, e que graças a Deus possamos estar entendendo que ainda assim, mesmo em meio, Senhor, às dificuldades, permanece conosco, Senhor. Nesse momento quero também te pedir, Senhor, por cada membro desta igreja, que teu Espírito esteja, Senhor, avivando cada um de nós, que teu Espírito esteja, Senhor, consolando cada um de nós, que venha trazer, Senhor, tranquilidade e paz a cada um de nós, entendendo que a todo tempo, Senhor, tu estarás conosco, Pai, mesmo em meio às nossas dificuldades. Ainda, Pai, mais uma vez falando que muitas vezes pensamos ou ouvimos com a nossa limitação que não iremos conseguir, que nada está acontecendo, mas sabemos, Senhor, que todas as coisas são o seu tempo, Senhor. Amém. Nesse momento, quero mais uma vez pedir, Senhor, pelos enfermos da nossa igreja, tu vem estar abençoando também, Senhor, trazendo, Senhor, a cura aos teus servos, vem, Senhor, estar abençoando, Senhor, o coração de cada um, venha também, Senhor, abençoar também cada departamento aqui, Senhor, as crianças, mensageiros do reino, embaixadores, adolescentes, jovens, ó Pai, MCM, os homens, toda a igreja, ó Pai, que o Espírito esteja conosco, abençoando, Senhor, como acabamos de ler ali, cada liderança, Senhor. Sabemos, ó Pai, que somos líderes, estamos líderes, porque tu, Senhor, nos capacitou. Sem ti, Senhor, nada podemos e nada fazemos, ó Pai. E a cada dia nós possamos estar, Senhor, entendendo que estamos aqui porque somos vasos usados em tuas mãos, ó Pai. Que possamos cada dia entender que é necessário que nós, como vasos, ó Pai, sejamos cheios. Estejamos pedindo cada vez mais, Senhor, o teu azeite, para nos enchermos, ó Pai, e transportar para aqueles que precisam, Senhor, ser renovados. Mais uma vez eu te pedir que venha trazer, Senhor, para nós o renovo, a força, Senhor, que tu venha estar nos dando, Senhor, a coragem, Senhor, que nós possamos estar, Senhor, como nós dissemos em 1 Coríntios, que estejamos firmes, constantes e abundantes na sua presença. Amém. Mesmo, mais uma vez dizendo, muitas vezes achando, ó Pai, que não iremos, Senhor, obter nenhum resultado. Mas nós temos visto, Senhor, a tua glória sobre nós. Nós temos visto, Senhor, o teu poder sobre nós, Senhor. Temos visto, Pai, temos visto que não tem, Senhor, deixado faltar nada, Senhor, para os teus servos. E mais uma vez eu quero te pedir também pela família pastoral, vem estar abençoando os teus filhos, teus servos, ó Pai. E mais uma vez pedindo por cada pessoa aqui, cada familiar também, que teu Espírito continue nos abençoando, nos mandando. Ser conosco nesta noite, tudo que ainda será feito aqui, e que possamos ir para os nossos lares, ó Pai, refletindo em tudo que ouvimos aqui, cada louvor, cada palavra, Senhor, cada oração, cada leitura bíblica, que o teu Espírito, Senhor, certamente falou no coração, Senhor, os nossos corações. Muito obrigado por tudo. Pedimos e agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Queria convidar o Ministério do Louvor para a gente encerrar.
encerrar orando a Deus, amém? E nessa reconstrução nós vamos clamar, nosso general é Cristo. Não, a Mônica está me chamando ali, que vai ter ainda a homenagem das crianças, porque nós tivemos o dia 2 avós. Parabéns às vovós, aos vovôs, Deus abençoe a vida de vocês. E então, antes do louvor, queria chamar as crianças, desculpa, já ia esquecendo, Mônica ali desesperada, né? Um momento especial como esse, preparado pelas nossas crianças, a gente não pode deixar de ter esse momento. Boa noite, igreja. O Ministério Infantil quer fazer aqui uma singela homenagem para os avós. É um refúgio seguro, cheio de amor e sabedoria dos avós, que ilumina o nosso caminho com carinho. Avós, obrigada por cada história e cada conselho cheio de amor. Vocês são muito especiais para nós. O amor dos avós é um presente que abraça o coração. Agora eu quero que todos os avós, vovô e vovó, fiquem de pé, que o Ministério Infantil tem uma lembrancinha para cada um. Vovô e vovó de pé, para receber a lembrança. Obrigada. Ai, amor. Ministério Infantil. Ministério de Louvor. Quem falou Ministério Infantil? Ao vivo é assim mesmo. Igreja, vamos encerrar o culto com uma grande celebração, vamos nos colocar de pé, amém? Nós vamos cantar Nosso General é Cristo. Nós estamos marchando para uma grande reconstrução e quem está nos liderando é Cristo, amém?
tão maravilhoso, pela tua presença, ó Deus, pela tua direção, porque tu és o nosso general. Senhor, que esta semana possamos ver ainda, ó Deus, muitas outras coisas maravilhosas acontecendo na reconstrução das nossas vidas, das nossas famílias e da tua igreja. Despede-nos em paz, livra-nos do mal, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e que a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Todo o povo de Deus diga amém.